Hoje, o vídeo começa diferente. Não é só uma caminhada, nem uma simples visita. O que a gente está fazendo agora é subir até um dos lugares mais isolados do Ceará. Um ponto no mapa onde quase ninguém pisa, onde o mato engole as trilhas, onde o silêncio pesa nos ouvidos e onde vive um casal que decidiu algo que muita gente da cidade não consegue nem imaginar: escolher o isolamento e amar cada segundo dele. Estamos no alto de Itapipoca. E hoje você vai conhecer a vida de seu Leônio e Dona Claudiene. Eles moram onde o vento parece conversar com a mata, onde o sinal de celular não existe, onde a água nasce da pedra e onde a paz vale mais do que qualquer casa luxuosa com portão eletrônico. E eu te garanto, a história deles pode mexer com a forma como você enxerga a sua própria vida. Antes de continuar essa caminhada, já clica no like, se inscreve no canal Jovaneco e comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo. Esse simples gesto ajuda demais para que essa história chegue em quem precisa desacelerar um pouco. A trilha fica mais pesada e o chão mais inclinado. A serra não perdoa ninguém. Depois de quilômetros de subida, de pedras soltas e curvas que parecem nunca terminar, o cenário muda, como se a gente tivesse atravessado um portal. A mata fecha, o ar esfria e o silêncio. Esse silêncio chega a assustar quem está acostumado com buzina, moto, carro e conversa de esquina. Seu Leônio aparece sorrindo, como se tudo isso fosse simples. Aquele sorriso largo de quem não vive correndo, de quem aprendeu que o mundo não precisa ser rápido para ser bom. Ele conta que, quando trouxeram energia para o alto da serra, foi na força do braço. Poste de cimento puxado na carroça, gente amarrando no couro, 20 homens empurrando, segurando, subindo. Hoje é de fibra, né? Mas naquela época era só sofrimento mesmo. E aí a gente entende. Ele fala sofrendo, mas o olho brilha, porque cada conquista aqui tem história. Seguimos caminhando com ele pela mata, e cada árvore é quase um personagem. Abacateiro carregado, bananeira abrindo sombra, mangueiras gigantes e 2 jaqueiras antigas que já deram mais de 1000 jacas. Tudo plantado, tudo cuidado com paciência. Até que chegamos a um dos pontos mais surpreendentes da visita. Um olho d'água transparente, nascido da pedra. A água cai fria, limpa, cristalina, como se tivesse passado por filtro. Se você olhar rápido, acha que é garrafa mineral. Mas não. É a serra dando de beber. Essa água aqui não baixa não, nem no verão. Seu Leônio fala bebendo a água ali mesmo, rindo e perguntando se o pessoal teria coragem de beber também. A família vive dessa água. E quando você vê a transparência, entende o motivo. A conversa muda para a vida pessoal. E aí, a história ganha outro tom. 28 anos de casamento com Dona Claudiene. 3 filhos criados ali, naquele isolamento que para muitos seria impensável. Mas para eles, é casa, é raiz, é propósito. Podia me dar uma casa de tijolo na cidade. Eu não ia. Ela concorda sem pensar 2 vezes. Aqui, o tempo passa diferente. Dormem cedo, acordam antes do sol. O trabalho começa quando o céu ainda é roxo. Ele sobe e desce a serra Bicitae-Vermé, cuida das plantações, leva compras no jumento e ainda sorri. Não tem reclamação. Tem ritmo. Ritmo de quem vive conectado com o lugar. Os animais fazem parte da rotina. Raposa, gato do mato, guaxinim e até a onça vermelha, a famosa suarana. O tipo de coisa que na cidade você só vê em documentário. Aqui não. Aqui, ela divide o território. E claro, surge aquele assunto que ninguém deixa de perguntar quando encontra alguém que vive tão afastado. E visagem? Já viu alguma coisa por aqui? Ele ri, coça o queixo e diz que não, que anda de noite direto, que sobe às 10 da noite sem medo. Mas o irmão dele já contava algumas histórias.
Feixe de lenha sendo jogado no chão. Barulho de alguém cortando. Sem ninguém ali. Aquelas histórias antigas que só fazem sentido quando você está no meio da mata. O tempo passa rápido. E quando a conversa chega no futuro, vem um silêncio. Porque ele sabe que um dia vai ficar velho demais para subir e descer a serra. A mãe dele já tem uma casinha lá embaixo, mas não quer descer. Gosta daqui. Assim como ele... E mesmo sabendo que o futuro é incerto, ele não pensa em trocar a paz da serra pela correria da rua. Aqui é minha paz. E quando ele fala isso, o vento passa forte. E parece que até a serra concorda. A verdade é que histórias como essa precisam ser registradas. Porque um dia, quando seu Leônio e Dona Claudiene não estiverem mais aqui, esse vídeo vai ser a memória viva de uma vida simples, honesta e bonita. Memória de um mundo que está desaparecendo devagar, engolido pela pressa. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Não é só um vídeo, é um pedaço do Nordeste. É um pedaço do Brasil profundo e merece ser preservado. A manhã seguinte começa com o vento mais frio que o normal para a serra. Não é aquele vento comum que passa e some. É um tipo de sopro que parece andar por dentro da mata, desviando das árvores como quem procura alguém. Seu Leônio percebe na hora. Ele olha para o alto, coça o bigode e solta um baixo, como quem sente que alguma coisa vai acontecer. A gente segue atrás dele, e cada passo parece acordar a mata de um jeito diferente. O chão está úmido, o ar pesado, e o silêncio tem um peso quase físico, como se a serra inteira estivesse esperando alguma coisa acontecer. Ele caminha devagar, guiando a gente por uma trilha que não tem placa, não tem marcação e não tem lógica nenhuma para quem vem de fora. Mas para ele, é como caminhar na sala de casa. O vento bate de novo, mais forte, e os galhos das jaqueiras antigas balançam como se estivessem saudando um velho amigo. Esse vento aí anuncia mudança, ele comenta, sem olhar para trás. E quando seu Leônio fala assim, a gente acredita. Porque quem vive na serra não aprende pelo calendário, aprende pelo cheiro do ar. A gente chega a um ponto onde o mato fecha tanto que parece ter sido costurado pelas próprias árvores. O som dos passos fica abafado, e a respiração parece alta demais para aquele lugar. Ele puxa um facão velho, enferrujado nas bordas, mas ainda afiado na coragem. Com 2 golpes, abre caminho, e a luz invade a trilha como se estivesse esperando a chance. Ali na frente o cenário muda de novo. A mata fica mais clara, o chão mais limpo, e um cheiro doce de fruta madura enche o ar. Essa parte aqui eu plantei todo dia, durante anos, ele diz, apontando para um campo pequeno com mangueiras, bananeiras e pés de mamão. É como uma versão particular do paraíso. Simples, silencioso e vivo. O vento sopra mais uma vez, e as folhas respondem em coro, como se repetissem palavras que a gente ainda não entende. Ele percebe e sorri. A serra fala com quem escuta. E talvez aquele seja o primeiro momento em que a gente começa a entender. Não é só isolamento, é conexão. A gente segue até um ponto mais alto, onde as pedras formam uma espécie de mirante natural. De lá, dá pra ver Itapipoca inteira lá embaixo, pequenininha, apagada, distante. A cidade parece outro planeta, e seu Leônio fica ali parado, olhando para longe, como se lembrasse de uma vida que nunca quis. A correria lá de baixo não combina comigo, ele diz num tom que não é de orgulho, nem de crítica. É só constatação. Aqui em cima, eu sei quem eu sou. A frase fica no ar. Pesada, verdadeira. De repente, um barulho quebra o silêncio. Não é passo, não é vento, não é bicho pequeno. É um estalo forte, seco, vindo da mata mais densa. Ele vira na hora, o olhar muda. Fica atento, firme. Ali ninguém brinca com barulho desconhecido. Pode ser guaxinim, mas também pode ser outra coisa, ele diz, baixinho. A gente espera
Nobos, estalos, ramos, quebrando, folhas, se mexendo. A mata inteira parece prender a respiração. E seu Leônio respira fundo antes de seguir adiante. A gente acompanha com o coração apertado. A trilha leva a um ponto onde a mata abre de novo, revelando uma clareira. O sol entra como num palco iluminado. E no centro, marcas profundas no chão. Pegadas, grandes, redondas, pesadas. Ele se agache, passa a mão devagar e sussurra. Suarana, a onça vermelha. O tipo de bicho que você respeita, antes mesmo de ver. Ela passa por aqui de vez em quando. Hoje de madrugada, pelo jeito, o vento bate outra vez, como se confirmasse. O ar muda. A pele arrepia. Ali, a gente entende que a serra não é só bonita, é selvagem, viva, antiga. Ele levanta devagar e faz sinal pra gente ficar calmo. Ela não mexe com ninguém, só não gosta de surpresa. E quando ele diz isso, fica claro que a relação ali não é de medo, é de convivência. Ele vive entre bichos que a cidade só conhece de nome. E mesmo assim, o tom dele é sempre de respeito, nunca de superioridade. Aqui quem manda é a natureza. A gente só mora... Essa frase é mais forte do que parece, porque ela explica tudo. A tranquilidade, a rotina, a escolha. Explica porque ele nunca foi embora. Voltamos pela trilha devagar. E o vento continua correndo pela mata, trazendo cheiro de terra molhada e folhas verdes. A serra parece observar cada passo nosso. E seu Leônio anda com a calma de quem entende que a pressa é inimiga do lugar. Nada ali acontece rápido. Nada ali deve acontecer rápido. A gente só acompanha o ritmo da serra. E ela decide o tempo. Quando chegamos perto da casa, Dona Claudiene aparece no terreiro, com um sorriso que combina perfeitamente com o lugar. O vento hoje está falando muito. Ela comenta, os dois se olham como quem compartilha um segredo antigo. E é aí que a gente entende. Esse primeiro vento não foi só mudança de clima, foi um aviso, um chamado, uma espécie de sinal que só quem vive ali consegue interpretar. E aquilo mal sabíamos. Era só o começo. A tarde cai devagar na serra, como se o sol tivesse preguiça de ir embora. A luz vai ficando dourada, depois laranja, depois quase vermelha, pintando as folhas das árvores, como se cada uma fosse um pedaço de fogo. Nesse horário, segundo seu Leônio, a serra revela o que não mostra de manhã. Ele diz isso com uma naturalidade que deixa a gente sem saber se ele está falando de bicho, de planta, ou de algo que vai além da nossa compreensão. Hoje ele decide levar a gente para um dos pontos mais misteriosos da região. As Pedras Antigas, um lugar que, segundo ele, guarda histórias que ninguém mais se lembra. O caminho até lá não é fácil. A trilha se estreita e vira quase um corredor de cipós e galhos tortos. A cada passo, o farfalhar das folhas parece mais alto, como se a mata estivesse sussurrando alguma coisa. O cheiro de terra úmida aumenta. Pouca gente vem pra cá, ele avisa, com um facão abrindo o caminho. Tem gente que diz que esse canto guarda energia diferente. E ele fala isso, não como quem acredita ou duvida, mas como quem simplesmente aceita que cada pessoa sente a serra de um jeito. Depois de alguns minutos de caminhada pesada, chegamos a uma área circular, rodeada de pedras enormes tão antigas que parecem ter nascido ali. Elas não foram trazidas por ninguém. Elas são parte da serra. E o mais curioso é que estão dispostas como se tivessem sido colocadas de propósito, formando uma espécie de roda natural. Um desenho que só faria sentido se houvesse alguém observando de cima. O vento passa por entre elas e produz um som estranho, quase um assobio grave que arrepia a pele. Quando eu era menino, diziam que isso aqui era ponto de encontro do pessoal antigo, gente que vivia na mata antes do meu avô nascer. Ele conta. A voz dele ecoa entre as pedras, como se o lugar absorvesse cada palavra. A gente se aproxima
e percebe marcas de diferentes riscos na superfície, círculos, linhas tortas, desenhos que o tempo já quase engoliu. Algumas parecem arranhões, outras parecem símbolos. Ninguém sabe o que é. Só sei que quando eu venho aqui, o vento nunca para. E realmente, o vento ali parece ter vida própria. Sopra, gira, sobe, desce, muda de direção. É um vento que não obedece a lógica nenhuma. A sensação é que ele passa entre as pedras como se estivesse lendo mensagens invisíveis. O ar vibra. O silêncio pesa. E de repente, tudo fica tão quieto que até a respiração parece alta demais. A mata ao redor congela. Nenhum inseto faz barulho. Só o vento correndo entre as pedras antigas, carregando histórias que ninguém mais lembra de contar. Seu Leônio coloca a mão numa das pedras, como quem cumprimenta um velho amigo. Se essa pedra falasse, ele diz, rindo baixo, mas a expressão dele muda de leve, como se algo tivesse escapado no vento. Ele olha para a mata, atento. Ouviu? A gente não ouviu nada, mas ele ouviu. A serra fala com ele de um jeito diferente. Ele faz sinal pra gente ficar em silêncio absoluto. O vento some, e um som distante surge, um farfalhar rápido, como algo grande se movendo entre as folhas. Tem bicho ali, ele avisa. O barulho aumenta, mais forte, mais próximo. O coração dispara. A gente olha ao redor, tentando enxergar entre os troncos, mas a mata é densa demais. Tudo é sombra. Tudo é movimento. E de repente, silêncio. Um silêncio que dói no ouvido. Ele respira fundo. Ela passou. E quando ele diz ela, a gente sabe de quem tá falando. A Suarana, a onça vermelha, a mesma que deixou pegadas cedo. Ela só tava observando. Ele continua. Esse canto aqui também é dela. Ali, naquele instante, fica claro que não somos visitantes. Somos tolerados. Ele aproveita o silêncio que ficou para contar uma história que parece saída de um livro antigo. Meu pai dizia que essas pedras guardam energia da mata, que quem senta aqui sente o coração da serra batendo. Ele aponta para uma pedra mais baixa, lisa, arredondada. Quando eu era pequeno, eu sentava ali e ficava ouvindo. Achava que a pedra respirava. Ele ri de si mesmo, mas o olhar dele entrega que não era só imaginação infantil. Era algo mais profundo, algo que ele sente até hoje. Enquanto ele fala, o vento volta, mas dessa vez é quente, estranho, como se viesse das profundezas da terra. As folhas tremem, a poeira levanta, e um cheiro forte de mato amassado invade o ar. A serra parece acordar de novo. É melhor a gente ir, ele diz calmamente. Não é medo, é respeito. Ele sabe que a serra manda sinais, e que ignorá-los nunca é uma boa ideia. A gente começa a voltar, mas antes de sair, ele toca a pedra uma última vez, como quem se despede de algo sagrado. A trilha de volta parece outra. O ar tá mais pesado, o vento mais rápido, e a sensação de que alguma coisa ficou para trás, ou que veio conosco, não desaparece. Dona Claudine nos espera na frente da casa, com um olhar preocupado. A serra está carregada hoje, ela diz. Ele apenas confirma com um aceno. E naquele momento, a gente percebe que as pedras antigas não são só um ponto no mapa esse. Um portal. Um lugar que guarda o que o mundo moderno esqueceu. Histórias silenciosas. Forças invisíveis e mistérios que apenas quem vive ali há décadas consegue reconhecer. Quando o sol se esconde atrás das cristas da serra, o silêncio muda de forma. Ele não some, ele se transforma. Fica mais grosso, mais denso, mais presente. Como se o escuro tivesse peso. Essa é a hora em que a noite chega primeiro na mata, antes de chegar nas casas. A luz acaba rápido, como se alguém tivesse apagado o mundo. Esse eu lê. Nio, já acostumado a esse comportamento da serra, avisa de noite, ela fica mais viva. Ele fala isso, ajeitando a lamparina, como se fosse apenas um detalhe. Mas a expressão dele carrega um respeito profundo pelo que está prestes a acontecer. Pouco depois das 6,
A paisagem desaparece. A serra inteira vira sombra. As estrelas começam a brilhar cedo, fortes, como diamantes pregados no céu preto. Sem poste, sem farol, sem casa iluminada. A escuridão ali é absoluta. E é justamente nessa hora que os sons mudam. A mata, que durante o dia é só canto de pássaro e farfalhar leve, começa a emitir ruídos profundos. Galhos estalamfolas se arrastam. A terra parece respirar. A noite traz tudo que estava escondido. Ele explica, abrindo a porta da casa pra gente entrar. Dona Claudiene acende a lamparina. A chama dança devagar e ilumina a sala com um brilho amarelo que parece coisa de filme antigo. O cheiro de querosene toma o ar. Aqui não é bom ficar lá fora muito tempo não, ela diz, servindo café quente recém-passador. Tem bicho que gosta de circular perto das casas. Ela fala com naturalidade, como quem comenta sobre chuva, mas a forma como ela olha pela porta, como se estivesse checando algo, entrega que aquela tranquilidade noturna carrega um certo grau de imprevisibilidade. A gente senta, conversa, escuta histórias, mas o ambiente muda quando um barulho surge lá fora. Um som grave, lento, como se algo grande pisasse sobre folhas secas. A casa silencia. A chama da lamparina balança. Seu Leônio levanta devagar. Ele não pega arma, não acende lanterna, não faz escândalo. Ele só observa. Ela passou de novo, ele diz. A gente sabe exatamente de quem ele fala. A Suarana, a mesma que nos observou entre as pedras antigas. De noite, ela chega mais perto. Vem ver quem está na casa. E é aí que algo inesperado acontece. Um uivo distante corta o silêncio. Um som rouco, triste, profundo. Não parece com um cachorro. Não parece com nada que a gente reconheceria imediatamente. O corpo arrepia. Guaxinim brigando, ele tenta minimizar. Mas o olhar dele diz outra coisa. A mata fica inquieta. É como se a noite tivesse acordado de mau humor. O vento começa a soprar forte, batendo na porta. A lamparina treme mais uma vez. A madeira range. A casa parece respirar junto com a serra. Então de repente vem o barulho que ninguém queria ouvir. Passos rápidos no terreiro. Não é bicho pequeno. Não é ave. É algo pesado. Algo que sabe onde pisa. A gente prende o ar sem perceber. Dona Claudiene se encosta na parede, olhando para o marido. Ele faz um sinal com a mão para ninguém se mover. A respiração de todo mundo fica suspensa. Lá fora, o barulho para silêncio absoluto. Um silêncio tão absoluto que parece que a serra inteira está escutando junto. E depois, como se algo tivesse decidido ir embora, o som desaparece. Seu Leônio espera mais alguns segundos antes de relaxar os ombros. É assim mesmo. A serra gosta de testar quem chega. Ele sorri de leve, mas não é um sorriso de graça. É um sorriso de quem vive isso desde criança e aprendeu a não se assustar com o escuro. Ele abre a porta e olha lá fora. A escuridão é tão forte que parece sólida. Não dá pra ver o chão. Não dá pra ver a cerca. Não dá pra ver absolutamente nada. Se tiver medo, a serra sente, ele diz. É quase um conselho. Quase um aviso. A gente passa alguns minutos apenas ouvindo sons noturnos. Cri-cri de inseto, assobio do vento. Movimento leve entre as árvores. A noite parece ter olhos. Parece observar cada passo, cada gesto, cada respiração. E então, seu Leônio conta uma história que arrepia até quem acha que não acredita em nada. Quando era mais novo, eu vi uma luz andando ali pela mata. Ele aponta para uma área totalmente escura. Andava devagar. Subia, descia e sumia. Meu pai dizia que era gente antiga da serra. Gente que já se foi, mas não desce. Ele conta isso com uma calma que deixa tudo ainda mais real, porque não tem exagero. Não tem invenção. Não tem teatro. É simplesmente a memória de alguém que viveu o suficiente na mata para saber que nem tudo é explicável. A serra tem coisa que a gente não entende, ele conclui. Dona Claudiene
concorda. Por isso, a gente respeita, não mexe com o que não deve. A chama da lamparina continua dançando, iluminando os rostos com sombras que se movem como se fossem vivas. A noite segue firme, silenciosa, profunda. A sua arana não volta, mas a sensação de que ela está por perto não vai embora. O vento sopra. As folhas tremem a mata. Respira. E a gente percebe que dormir ali é mais do que deitar. É aprender a confiar no escuro. Porque na serra, quem dita as regras não é relógio, não é cidade, não é costume. É ela, a noite. Uma noite que não dorme. Uma noite que observa. Uma noite que guarda histórias que nunca serão contadas completamente. O sol nasce devagar na serra. Diferente da cidade. Lá embaixo, o dia começa brusco, com buzina, com barulho de moto, com trânsito, quebrando o silêncio à força. Aqui não. Aqui o dia chega como quem pede licença. Primeiro vem uma claridade suave, depois o vento muda de temperatura. Depois, os galhos brilham com uma luz dourada, que parece inventada. É nesse cenário que seu Leônio abre a porta de casa e anuncia: hoje vamos descer pela trilha antiga. A forma como ele fala deixa claro que não é qualquer trilha. É a trilha que só quem nasceu ali sabe ler. A trilha não tem placa, não tem seta, não tem caminho óbvio. Ela é feita de passos, de memória, de costume, de décadas, repetindo o mesmo trajeto até o corpo decorar. Para quem olha de fora, tudo é igual. Pedra, mato, sombra, barranco. Mas para ele, cada curva é uma história. Cada desnível tem um nome. Cada árvore é um marco que só existe para quem realmente pertence ao lugar. Aqui a gente não seguia por olho, não. Ele diz, sorrindo. A gente seguia pela serra. Descemos devagar e logo dá para sentir a diferença entre caminhar pela mata e caminhar pela mata acompanhado por alguém que domina aquele território. Ele sabe onde pisar para não escorregar, onde se apoiar quando o chão esfarela, onde o sol bate forte e onde a sombra sempre esconde algo. Aqui tem cobra. Ele avisa antes de entrar em um trecho mais fechado. Não faça barulho de arrasto, que é para ela saber que a gente tá passando. A naturalidade com que ele ensina cada detalhe mostra que aquilo faz parte do DNA dele. A trilha começa a afunilar. Galhos arranham a roupa, folhas grandes batem no rosto. O cheiro de terra úmida toma conta do ar. O chão fica mais frio, como se o sol ainda não tivesse encontrado aquele pedaço da serra. E aí, do nada, ele torce o corpo para a esquerda e some entre dois arbustos tão fechados que parecem parede. É por aqui. Ele avisa, se ele não estivesse ali, ninguém acreditaria que aquele era um caminho. Mas é o mesmo caminho que ele faz todos os dias, desde adolescente, para visitar a irmã lá embaixo. No meio do caminho, ele para ao lado de uma árvore grossa, antiga, torta pelo próprio peso. Essa aqui caiu na seca de 1993. Ele diz, a gente vinha buscar água aqui por baixo. Ele toca o tronco, como quem cumprimenta um velho conhecido. Na serra, até as árvores têm biografia. E é aí que a gente percebe uma coisa profunda. O isolamento não afastou seu Leônio do mundo, aprofundou a relação dele com o lugar. Cada pedra, cada galho, cada nascente, carrega memória, história, significado, é tudo vivo. Seguimos descendo até o terreno começar a ficar mais escorregadio. A terra muda de textura, fica mais fina, mais solta, mais traiçoeira. Aqui já teve gente que caiu feio. Ele aponta para um barranco lateral, onde marcas antigas revelam deslizamentos que só quem mora ali entende. Quando chove, isso vira sabão. Ele demonstra como pisar de lado, com um pé em diagonal, para travar a descida. É uma técnica tão natural para ele que parece simples, mas cada movimento esconde décadas de prática. Chegamos a um ponto onde a trilha se divide em 3. Para qualquer pessoa, seria impossível saber qual seguir. A primeira desce demais. A segunda desaparece no mato. A terceira parece um caminho abandonado. Mas ele escolhe,
sem hesitar. Essa aqui, ele explica, a trilha fala. A gente vê onde o mato ainda está deitado. E realmente, ao olhar com atenção, dá para perceber pequenas pistas. Folhas amassadas, galhos quebrados, terra levemente pisada. A trilha antiga não é um caminho aberto. É um caminho sentido. Mais adiante, encontramos uma clareira pequena, iluminada por um buraco entre as árvores. Ali, o vento passa mais rápido. A luz entra com força e o cheiro muda completamente. Aqui é onde meu pai descansava. Ele senta no tronco caído, olha para o horizonte e respira fundo. O silêncio toma conta. Um silêncio bonito, cheio de significado. Eu venho aqui até hoje. Quando a cabeça aperta, eu paro aqui. É impossível não perceber o peso emocional daquele lugar. A clareira não é só um ponto da trilha. É um pedaço da história dele. Continuamos descendo até chegar a um trecho onde a trilha fica tão estreita que parece que a serra vai engolir a gente. É aqui que muita gente volta. Ele comenta. O caminho se fecha. O ar fica denso. Umidade sobe do chão como névoa. É um corredor escuro, profundo, silencioso. A sensação é de entrar no interior da serra. E mesmo assim, ele segue como se estivesse andando na própria casa. Quem tem medo, se perde. Quem tem calma, chega. A frase fica martelando na cabeça. Não é sobre a trilha, é sobre a vida. Quando finalmente saímos desse trecho apertado, a vista se abre. O vale se revela lá embaixo, imenso, verde, vivo. O vento bate forte, levantando folhas, mexendo na roupa, balançando os galhos, como quem celebra a chegada. Pronto. Daqui já dá pra ver a casa de mamãe. A trilha que parecia impossível agora faz todo sentido. E a gente entende que o caminho só existe porque ele existe. Porque ele lê o que os outros não veem. Porque ele vive no compasso da serra. E acima de tudo, porque aquele lugar tão difícil, tão bruto e tão bonito, reconhece quem pertence a ele. A noite começa cedo no alto da serra. Não existe luz de poste, motor de carro, televisão ligada, o vizinho falando alto. Quando o sol desce atrás do morro, tudo muda de humor. A mata parece ganhar presença, ganhar corpo, como se respirasse devagar. E nessa noite específica, depois de tantas horas conversando com seu Leônio, decidi ficar um pouco mais para sentir como é realmente viver ali quando a escuridão toma conta. Ele apenas sorriu, com aquele jeito tranquilo, como quem diz: pois fique, a serra mostra mais coisa, é de noite mesmo. A primeira coisa que chama atenção é o vento. De manhã, ele é apenas uma brisa fresca, mas à noite vira uma voz longa profunda atravessando as folhas, batendo nas pedras, arrastando cheiros de longe, cheiro de terra úmida, de mato verde e de fruta madura que caiu no chão. É um vento que parece antigo, como se estivesse ali antes de tudo. Ele balança as árvores e faz estalar galhos que na cidade fariam qualquer um correr, achando que algo se quebrou. Aqui, porém, faz parte do ritmo. Seu Leônio, com a lamparina na mão, aponta para o mato fechado como quem apresenta um velho amigo. Agora é a hora que eles saem. Eu perguntei: eles quem? Ele riu e disse: os donos da noite. E explicou: raposas, guaxinins, gatos do mato. E às vezes, a Suarana, ele garante que ela nunca o atacou, mas que já sentiu os olhos dela observando, brilhando entre as folhas, na sombra. A gente respeita, eles respeitam também o jeito simples e firme com que ele diz isso. Mostra um tipo de convivência que quase ninguém mais pratica. Coexistência, não enfrentamento. A lamparina ilumina pouco, mas ilumina o suficiente. A luz amarela dança, alongando sombras pelo chão. A gente decide sentar perto do terreiro para escutar. Não ver, escutar. E aí, a serra entrega seu verdadeiro rosto. Um galho se parte a alguns metros, um bicho corre pelo mato, folhas secas estalam como passos. O barulho é tão vivo que você começa a perceber como a cidade nos desacostuma
da natureza. Qualquer pequeno ruído se torna gigante. Porque o silêncio aqui amplifica tudo. Tudo, depois de alguns minutos, surge um som mais grave, algo que parece um ronco distante, mas ritmado. Seu Leônio sorri e diz: é a água. E leva a gente até o olho d'água, que vimos durante o dia. À noite, ele fica ainda mais impressionante. A água desce devagar, quase transparente mesmo na escuridão, e faz um barulho que parece respiração. Respiração lenta, calma, de um gigante adormecido. Quando eu estou sozinho, é isso aqui que me faz companhia, ele diz. E eu entendo. A água não é só água, é presença. A conversa fica mais séria. Pergunto se ele nunca sentiu medo de viver ali, isolado. O homem olha para o céu, para as estrelas tão nítidas que parecem encostar na terra, e responde: medo de quê? Medo eu tinha era quando ia para a cidade. E começa a listar: violência, barulho, gente estranha, correria, desconfiança. Aqui não. Aqui eu sei quem passa. Às vezes é bicho. Às vezes é só o vento. Às vezes não é nada. E quando ele fala isso, dá pra sentir a verdade na tranquilidade dele. O medo, ali, é diferente. Não é pânico. É respeito. Dona Claudiene aparece na porta da casinha, com um pano no ombro, observando a cena. Mostrando a serra para esse povo, Leônio, ele responde. Mostrando como ela é bonita. Ela ri. Bonita e braba. E conta que já teve noites de vento tão forte que parecia que a casa ia voar. Outra vez, acordou com um som de passos no terreiro, e quando abriu a porta, era só um veado procurando fruta caída. A gente acostuma. Quem não acostuma é quem vem de fora. E ela olha pra mim com um sorriso meio tímido, meio brincalhão. Voltamos a sentar. A escuridão tá mais densa. As estrelas parecem aumentar conforme o olho se adapta. É impossível não reparar como ali o céu é diferente. Na cidade, você vê meia dúzia de estrelas. Na serra, você vê milhares. E não é exagero. Dá pra ver até a faixa leitosa da Via Láctea. Seu Leônio diz que, quando era menino, achava que aquilo era o caminho dos espíritos, porque os antigos contavam assim. Ele mesmo não acredita muito, mas não nega que faz sentido. Quando a gente olha, de repente ouvimos um som forte vindo da mata, um tronco batendo no chão. O coração acelera na hora. Olho para seu Leônio, quase esperando que ele diga para entrar, correr, se proteger. Mas ele apenas ergue a lamparina e observa com calma. Árvore velha que caiu. Aqui é assim. O mato se renova. Eu respiro fundo, tentando ignorar o susto. E aí percebo como é viver ali. Você aprende a distinguir barulhos. O que é perigoso, o que é natural, o que é só a serra falando. Quando a noite já está avançada, seu Leônio diz: é assim todos os dias. A gente dorme ouvindo a mata, conversando. No começo, estranha, depois vira música. E ao olhar para ele sereno, seguro, firme, dá para entender que viver ali não é coragem, é escolha, é pertencimento. A serra não é só o lugar onde ele mora. É parte dele. Um pedaço vivo da história da família, da identidade, da alma. E quem passa uma noite ali entende que existe algo sagrado nesse silêncio. Algo que a cidade perdeu e talvez nunca recupere.